Tá se preparando agora, nessa semana, para o segundo dia de provas do Enem? Então fica comigo que no vídeo de hoje eu vou passar para vocês algumas das dicas que eu mesmo usei para passar em medicina de primeiro no Enem, para você arrebentar e aumentar suas notas de natureza e matemática agora nesse segundo dia de provas. Bora! Fala galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Medversitário. Eu me chamo João Vitor, sou estudante de medicina da UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora. Bom, hoje eu vou falar pra vocês dicas, estratégias e macetes que você precisa levar pro dia da sua prova. Se você quiser ter um bom rendimento, que eu mesmo usei e me fez acertar 80 questões nessas duas matérias somadas no Enem 2020, quando eu passei pra medicina direto do meu terceiro ano. Bom, primeiramente, para não perder tempo, já começando com as dicas de matemática, a primeira coisa é pra você não fazer as questões na ordem que ela vem no seu caderno de provas. O melhor é fazer primeiro aquelas mais fáceis e pular não só as mais difíceis, mas também aquelas que você sabe que vai demandar mais tempo. E aí aqui eu tenho duas observações a fazer. A primeira, como que eu vou saber se uma questão é difícil ou não? Bom, então às vezes questões difíceis vai ser questão daquelas matérias que você sabe que a maioria das pessoas tem dificuldade. Então, por exemplo, no Enem, uma questão de análise combinatória, uma questão de logaritmo, sempre tá entre as mais difíceis da prova de matemática. Então no dia da prova, você bateu o olho no seu caderno, viu uma questão de alguma dessas matérias, então você já pula, porque você já sabe que essa vai ser errada por grande parte das pessoas, dos seus concorrentes, então ela vai ser uma questão difícil. E aí você vai fazer as fáceis com a cabeça mais fresca, porque elas valem mais pela TRI, evitando assim, de você cair em pegadinhas ou alguma desatenção no meio dos cálculos que você poderia evitar caso tivesse feito assim, de mente descansada. E a outra observação é que se você encontrar questões que o assunto pode até ser fácil, mas você sabe que ela vai ser um pouco mais demorada, por exemplo, questões de gráfico de equação de segundo grau, você pode saber fazer, mas como é um cálculo assim grande, com vários passos, ali no meio aumenta a probabilidade de você, com um errinho ali, mudar toda a sua resposta. Então uma questão que pelo assunto seria de nível fácil, ela acaba ficando de nível intermediário e que come muito tempo. Então essas questões você também pula junto com as das matérias mais complicadas para fazer na primeira leva assim que você for passar pelo seu caderno, só realmente as mais fáceis. Bom, a próxima dica eu não sei como enfatizar isso o suficiente para vocês, mas pelo amor de Deus, muito cuidado com as unidades de medidas e com as escalas dos gráficos para você não cair em pegadinha. Como a pegadinha dessa questão clássica que tá aparecendo aí na tela agora, tem os reservatórios A e B, e aí você percebe, né, que o nível dos dois reservatórios não estão na mesma escala no gráfico. Então se você não tivesse atentado nisso, você ia errar essa questão, porque com certeza nas alternativas vai ter lá o valor que ia dar se você considerasse o crescimento igual nas duas escalas. Então o Enem faz esse tipo de coisa, porque ele é uma prova que ela é sacana, ele tem que selecionar entre milhões de estudantes só alguns, então ele faz esse tipo de pegadinha para ver na hora da prova quem tá mais atento, e você vendo esse vídeo aqui agora, não pode deixar de se atentar para as unidades de medida, né? Se é miligrama, se é decigrama, se é grama, se é quilograma, e também para as unidades dos gráficos, se elas não baterem certinho, para vocês verificar aí e fazer a conta para assim chegar no valor correto. Bom, a próxima dica é uma técnica para você acertar uma questão quando você não sabe a resposta, usando o método da tentativa e erro. Ele vai te tomar um tempo a mais sim, mas você vai ter a possibilidade de acertar uma questão que do contrário você teria que chutar. Numa prova discursiva, você tem que tirar todo o seu raciocínio da cabeça, né, e colocar ali no papel o que você fez para chegar na resposta. Já em provas de múltipla escolha, como o Enem, todas as alternativas possíveis já estão ali e você só tem que achar qual é a correta. Então, você vai conseguir usar em quase todas as questões, basta você pegar as alternativas, né, o resultado que cada pergunta dá e ir testando de acordo com o que o enunciado pede. Então você vai testando ali na conta e o que fechar, muito provavelmente a resposta vai estar certa, porque o que a conta não bater é porque é uma alternativa que está ali para te confundir e está errada. Eu mesmo resolvi e acertei 4 questões de matemática por esse método na prova do Enem 2020, quando eu passei para medicina, e que seriam questões que muito provavelmente eu erraria se tivesse que chutar e não conhecesse esse método. Então ter esse conhecimento foi fundamental para minha aprovação de medicina, e agora eu tô passando ele aqui para vocês. Já vale um like no vídeo? Bom, passando agora para a próxima dica para vocês dominarem as matérias que historicamente mais caem no Enem. E falando de matemática, principalmente dominar a matemática básica. Não só porque, para fazer as questões mais complexas, você vai precisar da matemática básica, mas também porque mais da metade das questões do Enem, da prova de matemática, são de conhecimentos básicos. E são as questões justamente que você mais precisa acertar, porque elas são as mais valorizadas pela TRI e a que mais vai te prejudicar a sua nota se você errar. Então só as operações básicas, regra de 3, fração, proporção, é isso que você vai precisar de saber
para acertar mais de 50% das questões de matemática da sua prova. Bom, e agora indo para a dica mais importante de matemática do vídeo, agora nessa reta final você tem que fazer muitas questões de matemáticas de Enems antigos, fazer até cansar mesmo. Aí vocês vão reparando como são as questões de matemática do Enem. Elas têm um certo padrão, elas são contextualizadas, falando de algo do cotidiano e tem textos longos para camuflar realmente os dados que você vai precisar para resolução. Então, ao ir fazendo várias questões desse tipo, você mesmo vai otimizando seu modo de leitura e vai filtrando mais rápido para, com menos tempo, resolver esse tipo de questão, filtrar os dados que você precisa para resolução, e aí você não vai precisar mais daquela coisa de ficar lendo 3 vezes a mesma questão para entender o que ela tá te pedindo, quais dados da pergunta que você realmente vai usar para resolver, e acertar o máximo de questões possíveis no menor tempo possível, porque além de a gente estar brigando por acertos no Enem, também é uma prova que a gente tem que brigar contra o tempo. Então, quanto mais questões antigas de matemática no Enem você fizer, você vai interpretar melhor as questões, vai cair menos em pegadinhas e vai perceber que está resolvendo as questões mais rapidamente. Então, a minha estratégia nessa reta final agora é para vocês resolverem muitas questões mesmo de matemática. Bom, e agora para falar das dicas de natureza, quero só saber se você já se inscreveu aqui no canal, clicando no botão aqui embaixo e também clicando no botão do sininho para não perder quando eu postar algum conteúdo aqui. No domingo, logo quando eu chegar em casa da prova, eu venho aqui, vou gravar um vídeo pra vocês, vou soltar aqui no canal falando o que eu achei da prova, né, de natureza e matemática, dando um saldo geral do que foi o Enem 2024 pra mim, assim como eu fiz no domingo passado, né, no primeiro dia de provas, onde a gente falou do tema de redação, das provas de linguagem humanas. Gostei muito da interação aqui que a gente teve, então conto com vocês assistindo o conteúdo que eu produzo com tanto carinho aqui, totalmente de graça, e só o que eu peço em troca é a sua inscrição e uma chance de mostrar que o conteúdo aqui do canal pode te ajudar a ser aprovado na faculdade que você deseja. Bom, agora direto indo para as dicas de natureza, que eu não gosto de perder tempo. A primeira coisa é para vocês revisarem agora nessa reta final as doenças que mais caem no Enem. Tem algumas doenças que sempre estão aparecendo, como dengue, leptospirose, esquistossomose, e questões de doenças do Enem são muito fáceis e assim, você consegue resolver elas em pouco tempo. É sempre bom, na medida do possível, resolver questões o mais rápido para que sobre tempo, né, para as outras questões mais difíceis. E sobre as doenças, o que você vai precisar de saber? O que causa ela? Se é um verme? Se é um vírus? Se é uma bactéria? E também precisa de saber os sintomas, a prevenção, atitudes que você pode ter para não pegar aquela doença e também tratamento, para você tratar aquela doença, eliminar aquele elemento que está fazendo isso no seu corpo. Outro assunto que você deve revisar agora na reta final são relações ecológicas, que todo ano aparecem no Enem. É o principal conteúdo de ecologia e, para quem não sabe, ecologia é o principal conteúdo de biologia no Enem. Das 15 questões, mais ou menos, de biologia que sempre tem no Enem, de 3 a 5 são de ecologia, e relações ecológicas é o conteúdo mais importante dentro dessa matéria, tendo sempre pelo menos uma questão disso em cada Enem. Então estude mutualismo, predação, comensalismo e todas as outras relações que a gente conhece. É muito importante você saber isso, porque é um conteúdo que você tem certeza que vai estar na sua prova de domingo, e afinal de contas não é um conteúdo difícil. Dá uma revisadinha agora no final, porque todas as questões desse conteúdo vão ser fáceis, e é aquela coisa, se você errar, pode ser prejudicado bastante sua nota pela TRI. Bom, eu conheço pessoas assim, vocês podem pensar aí se também conhece, aquele tipo de pessoa que fala assim: ah, eu sou de humanas, eu quero um curso de humanas, o segundo dia do Enem eu vou mais fazer por fazer, né, porque não tem como deixar de fazer, mas pra mim realmente não dá, principalmente matemática e física. Até fazem biologia, tentam desenrolar ali na química, mas realmente matemática e física, quando tem que mexer com número e cálculo, não é pra mim. Você conhece alguém assim? Mas isso pra mim é um grande erro, porque como eu mesmo falei, matemática, por exemplo, quase 30 das 45 questões da prova só precisam de conteúdos básicos para ser respondido. Então, só uma fração, regra de 3, proporção, as 4 operações básicas, você tem conteúdo já para resolver quase a metade da prova. Então, isso é um erro pelo lado da matemática, e também é um erro pelo lado da física. Se você é aquela pessoa de humanas que tem dificuldade com os números, mais da metade das questões de física que aparecem no Enem são questões teóricas. Questão que você não precisa de nenhum cálculo sequer para chegar à resposta certa. Você não precisa ter facilidade com números. Então não pula as matérias, não ignore, pelo menos tente entender a teoria dos assuntos para poder acertar esse tipo de questão, que geralmente estão entre as mais fáceis mesmo de física. Porque existem sim questões fáceis de física no Enem, e acertando elas pode ser a sua diferença para o seu concorrente de humanas, que pensou dessa mesma forma que você pensava e ignorou, negligenciou matemática, física, e você, por ter esse pensamento, pelo menos, de acertar as teóricas, vai se diferenciar e se distanciar da concorrência, se colocando na frente e acertando essas questões. Bom, você sabe que cada vez mais as questões do Enem estão contextualizadas, falando de situações do cotidiano. Então pratique questões de conteúdos que você sabe que tem muitas chances de aparecer, porque eles são facilmente relacionados
com situações do dia a dia. Por exemplo, na parte de elétrica da física, foram dezenas de questões que eu fiz no meu ano de vestibular, falando de circuitos, relacionando com chuveiro, geladeira, lâmpadas, né, que é muito clássico. É um assunto que é muito fácil de contextualizar, porque é uma coisa que a gente vive no nosso dia a dia e tem tudo a ver com a matéria. É totalmente possível de cair questões assim, até porque o Enem gosta de jogar na sua cara que você não sabe o funcionamento de coisas que você usa diariamente. Então procura entender pelo menos por alto como funciona o Wi-Fi ou o controle remoto, o ar-condicionado, como uma garrafa térmica mantém a temperatura do líquido que você botou ali dentro, como usinas hidrelétricas geram energia que chega até a sua casa para alimentar tudo que você usa. Tudo isso são pontos interessantíssimos que você vale muito a pena de buscar, mesmo que for por alto, saber como funciona para essa reta final. Espero que vocês tenham gostado aqui das dicas, tanto de natureza como de matemática. Eu mesmo utilizei elas para melhorar meu rendimento e conseguir, graças a Deus, ser aprovado de primeira no Enem para medicina em ampla concorrência. E eu conto com vocês aqui no meu canal, não só para esse ano, se você fez o Enem como treineiro, para mais um ciclo também de estudos por ano que vem também, e que o Enem 2025, se o Enem 2024 não foi, seja o último Enem da sua vida. Muito obrigado a você que ficou comigo até agora. Por hoje eu vou ficando por aqui. Um abraço e valeu!